Estamos de volta com o assessor técnico da CNA, Gustavo Goretti, hoje aqui participando do nosso programa e falando sobre recursos hídricos. Dentro dessa reunião, Gustavo, nós estávamos comentando no bloco anterior, teve também a apresentação do Agropolo Mucugê Ibiquara. Isso, a gente contou ontem com a participação do Dr. Vilásio, é um produtor rural lá do centro da Bahia. Eles têm um polo de irrigação muito interessante lá em Mucugê. Eles fazem basicamente irrigação, tem várias culturas lá, desde maçã até batata. É uma região com altitude diferenciada no Nordeste, são 1.000 metros de altitude. Então eles fazem um desenvolvimento da agricultura irrigada bem interessante e o manejo de recursos hídricos, que é o principal diferencial deles. Eles conseguiram se organizar dentro de uma associação de produtores e fazem a gestão dos recursos hídricos de forma que todo mundo consiga produzir de forma sustentável, garantindo tanto a produtividade como a questão social, emprego, renda para a população do município em torno. Então, acho que isso foi uma forma diferenciada. Eles conseguiram ter um licenciamento ambiental conjunto da região. Todo o polo, que são 190 mil hectares, tem um licenciamento ambiental conjunto. Eles gerem a água de forma conjunta. E o que eles fizeram, que foi uma coisa inédita no Brasil, eles diminuíram a área de irrigação, visando a falta de água que iria ocorrer em alguns anos. No ano passado, eles diminuíram a área irrigada em 30% para poder terem água ao longo dos anos. A gente sabe que o Nordeste vem passando por uma seca severa nos últimos 7 anos. Então, se eles não tivessem essa consciência, o polo ia acabar a água e eles iam ter um problema social enorme naquela região. Os produtores iam ter que parar suas produções. Eles conscientemente discutiram ao longo de um ano, reduziram as áreas irrigadas e estão tendo uma continuidade da produção. Então, você vê que a gestão é uma coisa importante. Foi a partir dessa decisão que eles conseguiram dar sustentabilidade à produção da região. É um polo bem bonito, é vizinho ao Parque Nacional. Então, eles têm o conflito com os interesses ambientais e esses conflitos foram dirimidos e eles têm um relacionamento muito interessante com a parte de meio ambiente. Eles fazem todas os controles, monitoramentos, questão de pesticida, contaminação de solo, contaminação de água, contaminação de alimentos. Eles não tiveram nenhum registro até hoje de algum problema. A água é examinada por uma consultoria de São Paulo, eles não participam em nada da coleta desses dados e até hoje não teve nenhum problema de questão ambiental. Eles têm um desenvolvimento pleno da agricultura irrigada sustentável. Olha só que belo exemplo, né? Em duas vertentes. Uma, a questão da união para se conseguir o licenciamento, conseguir a ortoga da água, que é difícil, tem uma burocracia muito grande em cima disso. E outra questão é produzir com sustentabilidade. E agora, se eles estão dando esse exemplo, como é que fica o setor público? Quais são as políticas públicas para o setor hoje? A gente vê, na quarta-feira a gente teve uma reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nessa reunião a gente teve uma demonstração clara da alteração da importância da questão da água para o governo federal. A gente contou com a presença do ministro do Meio Ambiente nessa reunião, ele é o presidente do Conselho. O Conselho já existe há 20 anos, essa foi a quinta vez que o ministro participou da reunião. Sarney Filho, né? Sarney Filho, e isso dá uma demonstração clara da importância da água para o Ministério nessa nova gestão. Ele falou também, ele ficou muito feliz com a questão do CAR. Ele mencionou que a grande quantidade de nascentes está sendo reportada dentro do cadastro ambiental rural e ele, nas palavras deles, não esperava aquela grande quantidade, que é uma declaração dos produtores declarando várias áreas de nascentes. E o que mostra a importância do trabalho que a CNA vem fazendo na questão dos recursos hídricos, preservação de nascentes. A gente tem um programa de preservação de nascentes. Eu acho que essa questão foi resultou nessa questão do CAR. Eu acho Nesses resultados de você conseguir identificar como ampliar essa preservação. O presidente da Agência Nacional de Águas esteve presente na reunião também,
Foi uma reunião produtiva, eu acho que foi uma demonstração clara da importância dos recursos hídricos para o próximo governo. Agora, dentro deste perfil, eu já acompanhei vários levantamentos, né, entre 5 e 6 milhões de hectares hoje irrigado, que é pouco, né? O primeiro levantamento mostrou que o potencial do Brasil seria aí dos 30 milhões de hectares, mas agora tem um novo levantamento que aponta muito mais do que isso. Isso. O primeiro levantamento foi feito no início dos anos 2000, final dos anos 90. Foi um levantamento feito que dava em torno de 29 milhões de hectares. O Ministério da Integração, junto com o IICA, fez um levantamento que dá da ordem de, o número ainda não está muito claro, mas de 47 a 61 milhões de hectares de área potencialmente irrigável, respeitando as condicionantes ambientais, reservas legais e disponibilidade de água e solo para irrigação. Então a gente percebe que o Brasil ainda tem um potencial gigantesco. Na opinião da CNA, um dos principais entraves para se alcançar esse desenvolvimento pleno seria a questão da reservação de água. A reservação de água é um tema que é necessário que seja discutido a âmbito nacional. A gente tem uma proposta de resolução da Política Nacional de Irrigação para tornar esses barramentos de utilidade pública. A gente sabe que a produção de alimento é de grande importância para o país. A gente está vendo o preço do feijão hoje como é que está, disparando, as pessoas, todo mundo reclamando. Por quê? Porque as áreas irrigadas que produzem o feijão não produziram. Então a gente sabe, quanto mais a gente aumentar a irrigada, a gente vai conseguir entregar produtos de qualidade e na hora que o consumidor precisa. O bom exemplo que você deu do feijão é interessante, porque nós tínhamos no passado o Irecê na Bahia, na região de seca, que ditava o preço, né? E o feijão é uma loteria, né? Ciclo curto, tem toda essa questão. Ali que podemos sentir a diferença entre você ter o feijão de sequeiro e o feijão de irrigação. O feijão de irrigação ele é garantido, né? Ele vai estar lá, ele tem alguns problemas, questão de doença, o feijão é uma cultura bem difícil de se trabalhar, mas a gente vê que a irrigação ela vai garantir as produtividades e as produções, vai garantir a renda do produtor. A irrigação é sabido que ela aumenta a rentabilidade, aumenta a produção e aumenta a qualidade do produto. O produto irrigado ele tem uma qualidade melhor do que o produto sequeiro. Ele não sofre com veranicos. Então, até a própria geada, às vezes, você consegue, de uma certa forma, amenizar. Então, eu acho que a irrigação deveria ser um foco principal das ações governamentais. E a questão do barramento é essencial. A gente reserva a água da chuva durante a época de chuva e usa essa água durante o ano todo para irrigar, deixando o rio ou o córrego com o seu curso natural, sem ter uma disputa tão grande com outros usos, a dessedentação animal, abastecimento público. Eu acho que é muito importante essa questão da reservação ser do barramento, né? Fazer o barramento na propriedade, consegue, em plena seca você vai ter água. Barramentos grandes para fazer uma regularização de vazões, alguns projetos em locais mais isolados, o poder público pode fazer grandes barramentos para fazer projetos privados de irrigação. A gente não apoia a criação de projetos públicos mais de irrigação, mas uma parceria do governo com os produtores rurais, já organizados, como a gente vê em Biquara, em Mucugê. Eu acho que essa questão é bastante importante para o desenvolvimento dessa agricultura que é sustentável e tem tudo para deslanchar no Brasil, com esse maior potencial mundial que a gente tem. Ok, muito obrigado pela participação, Gustavo Goretti, assessor técnico da CNA. Obrigado.